Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Assalamu alaikum, que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês, queridos irmãos e irmãs, telespectadores, em mais um programa, a Ressala Podcast. Hoje vamos receber nosso querido convidado, o senhor José Reinaldo, presidente da Sebrapaz, jornalista, ativista em defesa da liberdade dos povos, e também o nosso querido convidado Anwar Assi, jornalista e também diretor do portal Panorama Real. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Hoje a gente quer abordar um pouco sobre a situação ali do Oriente Médio, né? Que está muito intenso, parece que não para de aparecer problema, né? Para não criarem, né, problemas, começando aí desde o ano passado, no genocídio contra o povo palestino, se estenderam para o Líbano e agora a nova situação na Síria com a queda do regime. A minha pergunta para o senhor José Reinaldo é um pouquinho sobre a Síria. Como é que a situação chegou a este ponto do regime ser, enfim, acabar e a queda do regime ou do presidente, a saída do presidente? Primeiramente, bom dia a você, Nasser, e todo o público do Arressala e do programa Islã Sem Censura. E bom dia ao meu colega Anwar, e fico honrado com o convite para estar aqui com vocês, compartilhando esse diálogo. Eu penso o seguinte, que historicamente houve um episódio chamado a Primavera Árabe, mal chamado de Primavera Árabe, e aquilo ocorreu exatamente ali, 2009, 2010, a partir dali. E através dessa chamada Primavera Árabe, que foi saudada pelos países imperialistas ocidentais e principalmente pelos Estados Unidos, como um grito de libertação dos povos, aquilo foi o contrário. Aquilo foi uma tentativa bem sucedida em alguns momentos e mal sucedida em outros, de derrubar os regimes nacionalistas pan-árabes, que mesmo tendo suas vulnerabilidades, seus problemas, seus defeitos, porque cada país tem seus problemas, mas eles eram países, ou governos, ou regimes garantidores da independência nacional, porque são regimes resultantes das lutas anticolonialistas do passado e antimonárquicas do passado. Então eles conseguiram, antes da Primavera Árabe, tinha havido a guerra no Iraque, e muitas provocações também contra o Irã, muitas 2003, tentativas. né? Logo, sim. Exatamente. E depois houve muitas tentativas também de desestabilizar o Irã, como prossegue até hoje. O sempre permanente problema na Palestina, genocídio continuado. E na Síria, a tal Primavera Árabe, na Líbia eles assassinaram o presidente da República, o líder da Líbia. No Iraque, durante a ocupação americana, assassinaram o presidente do país. E na Síria, eles desencadearam uma guerra civil a partir da instrumentalização e do fornecimento de ajuda maciça econômica e militar a determinados grupos, naturalmente de fora, integrados também por mercenários, apoiados pela Turquia, apoiados pelos Estados Unidos, apoiados por Israel, e muitas forças que representavam determinadas etnias que fragmentavam o país e que, sob o pretexto de democratizar a Síria, fizeram essa guerra que durou 11 anos contra o governo do presidente Bashar Assad. Eu tenho uma avaliação de que o presidente Bashar Assad, apesar das vulnerabilidades que pudesse haver no governo sírio, tal como seu pai, o Hafez Assad, ele era uma espécie de garantidor da unidade nacional, da soberania nacional, e um fomentador de algumas lutas nacionalistas e anti-imperialistas em favor dos povos árabes. E foi também uma força de solidariedade ativa ao povo palestino. Isso conta muito a favor dele e na simpatia que ele pode ter granjeado junto aos povos do mundo. Então acho que ele tem esse crédito, e essa era a razão principal pela qual queriam derrubá-lo. Naquela época da Primavera Árabe,
O governo do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, filho, né? Ele dizia o seguinte: o nosso plano é fazer uma reforma total do Oriente Médio, uma reestruturação total Falava do assim, Oriente Médio. o novo Oriente Médio. O novo Oriente inclusive, Médio. sim. E quando Israel descarregou durante 33 dias aqueles bombardeios sobre o Líbano, e especificamente o sul da capital libanesa, o sul de Beirute, e quando havia um clamor mundial pela convocação de um Conselho de Segurança da ONU para decretar o cessar-fogo, a senhora Condoleezza Rice, então secretária de Estado dos Estados Unidos, disse: calma, não é tempo ainda de fazer o cessar-fogo, porque as bombas que estão caindo sobre Beirute são as dores do parto do novo Oriente Médio. Isso é inesquecível para mim, isso está gravado como uma mácula na história dos Estados Unidos e desmascara completamente a falsa democracia americana. A gente percebe tudo isso que o senhor falou, realmente, o apoio que eles tinham dado para a Primavera Árabe, na verdade, não é pela democratização, não é pelo amor, não é nada, né, por nada disso. Porque eles têm interesses em jogo. Eu lembro sempre de uma frase do Imam Khomeini, líder da Revolução Islâmica do Irã, que ele fala o seguinte: se vocês verem que os americanos nos apoiam algum dia, estão do nosso lado algum dia, então saibam que a gente está errado. E sempre que a gente percebe que se o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, apoiar uma causa, apoiar uma revolução ou uma situação, com certeza eles têm os interesses deles em jogo. E essa questão da Primavera Árabe, inclusive, não apenas atingiu países da forma que eles alegam ditador, assim, com pouca democracia, mas até mesmo o Líbano na época, lembra, Anwar? Sim, Vou passar agora a pergunta para você. O Líbano, que é um país considerado exemplo na democracia, né? Mesmo com ali os problemas, os defeitos do sistema, mas ele é praticamente um país democrático, muito diferente de outros países, inclusive do Golfo. Ele foi afetado também por essa falsa propaganda de mudanças, né? E você, como jornalista de origem libanesa, como é que você analisa, como é que você faz essa conexão entre, enfim, esse discurso, né, que vem sendo executado com essas tentativas, né? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Os Estados Unidos, a partir do ano 2000, logo depois que houve lá aquele ataque, na década de 2000, o ataque das Torres Gêmeas, né? Ele criou uma nova política para o mundo que visaria o mundo árabe e depois a China, né? E dentro do mundo árabe, eles precisavam desestabilizar 7 países. E um desses países é o Líbano. Quer dizer, além do Iraque, Síria, Palestina, que já está ocupada há décadas, né? Você tinha países também na África, Somália, Sudão, e um deles é o Líbano, que é um país muito pequeno, que sempre teve democracia, nunca teve uma ditadura no Líbano, mas mesmo assim esse país tá dentro desse plano dos Estados Unidos de desestabilizar o Oriente Médio para dominá-lo, evidentemente com interesses geopolíticos, econômicos, né? Porque eles amam os povos do Oriente Médio, né? Porque eles querem a democracia, né? E como você bem lembrou, tem outros países cujos regimes jamais tiveram democracia. A Arábia Saudita, por exemplo, é uma monarquia absolutista. Nunca teve nem parlamento ali, entendeu? Então, por que os Estados Unidos não quer mudar o regime lá? Mas o Líbano, que sempre teve, e o Líbano, ele sempre foi precursor de muita coisa boa. Por exemplo, as maiorias das livrarias do Oriente Médio estavam no Líbano. A educação, era um país que sempre foi muito avançado em muita coisa e foi um pioneiro em várias questões, entre elas na questão da democracia. Então aí você vem, os Estados Unidos, né, a coisa de 20, 25 anos atrás, estabelece essa política de desestabilizar o Oriente Médio, que nós estamos vendo que até hoje está em curso, porque eles ainda não conseguiram dominar o Oriente Médio 100%.
né? A Síria mesmo, né? Que nós vimos ontem o que aconteceu. Até então era um país que era uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Não fazia parte. Obstáculo. O Estado, no caso da Síria, ele não era um aliado dos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Era um aliado do Irã, que é um adversário dos Estados Unidos. É aliado da Rússia. Então, tem tudo a ver e faz parte desse plano mesmo de desestabilizar vários países árabes, entre eles, infelizmente, o pequeno Líbano, que é um país muito pequeno, mas que está sendo assediado, violentado pela maior nação do mundo, que é os Estados Unidos, que está dando todo tipo de arma, apoio financeiro para Israel massacrar o povo libanês. Um ato de covardia. Então, pegaram o Líbano, que é um país que não tem ditadura, e agrediram, deram armas para assassinos, matar o povo libanês, como todo mundo viu recentemente, que eles fizeram no sul do Líbano, fizeram também na região sul de Beirute, e no final eles começaram a atacar Beirute, o centro de Beirute. Então, é uma covardia sem precedentes. É, isso que você acabou de tocar, na verdade, o Zé Reinaldo também tocou, essa luta contra o imperialismo, a luta dos povos contra o Ocidente, né, contra essa vontade de querer sugar as riquezas e transformar aqueles países e aqueles povos em simplesmente povos colonizadores, né, em outras formas, né, é o centro, mais ou menos, é a principal causa de toda essa guerra, né? Agora é uma resistência. Tudo isso, essa guerra, esse sangue. As pessoas perguntam, por que tem tanta guerra lá? Vocês não param de brigar? Meu, é uma luta contínua. Aquela região lá está sempre sendo disputada por essas forças internacionais. Quando é que a gente vai ter uma estabilidade, de acordo com a sua visão, Zé Reinaldo, ali um pouco mais duradoura? Como é que você analisa isso? Bom, isso temos que ver na perspectiva de longo prazo, porque se isso corresponde, tudo isso que está acontecendo, à cobiça, à ambição do imperialismo estadunidense de dominar totalmente a região como parte do domínio que ele pretende exercer sobre o mundo, então a gente vê a dimensão histórica dessa luta, principalmente considerando o fato de que nós estamos vivendo uma época histórica em que é visível o declínio dos Estados Unidos como potência hegemônica única. Surgiu o fenômeno da multipolaridade, emergiram novas forças na disputa pelo poder mundial. Então, essa luta vai se tornar mais complexa. No caso específico do Oriente Médio, ainda pegando o fio daquele raciocínio que eu vinha fazendo sobre o plano de fazer um novo Oriente Médio, a imagem e semelhança dos planos estadunidenses e da sociedade estadunidense, ele conta ali na região com a aliança intrínseca, entrelaçada com o sionismo israelense. Foi para isso que ele armou da maneira mais superlativa possível o Estado sionista de Israel para não só massacrar o povo palestino e fazer esse genocídio e levar adiante a política de extermínio, mas como cabeça de ponte para dominar os outros povos. E o que está acontecendo? A gente vê o seguinte, a Síria venceu a guerra depois de 11 anos, mas o país saiu muito fragilizado, muito debilitado. Primeiro porque ficaram alguns bolsões, enclaves territoriais na Síria, comandados por esses grupos terroristas que continuaram se armando, continuaram se beneficiando do apoio externo, principalmente, repito, da Turquia, dos Estados Unidos e de Israel. E estavam se preparando há tempos para atacar, para fazer essa ofensiva. Certamente que o Bashar Assad percebeu, mas não tinha forças. Ele não teve capacidade de enfrentar, de liquidar aqueles bolsões. Então o que prevaleceu foi aquele acordo lá de Astana, mas esse acordo não levou à neutralização ou à liquidação daqueles enclaves. Pior, além disto, é o fato de que a Rússia, que ajudou muito ativamente naquele período da Guerra Civil, a Rússia já não podia fazer uma intervenção militar por conta de que está ocupada
com o problema da Ucrânia, e além do problema da Ucrânia, por decorrência do problema da Ucrânia, a Rússia está envolvida numa ameaça nuclear. E ela precisa se preparar para neutralizar essa ameaça nuclear advinda dos Estados Unidos, União Europeia, OTAN. De modo que o quadro mudou. E nessa situação, essa luta para libertar o Oriente Médio é uma luta, me parece, de longo prazo, em que isso que se formou, o eixo da resistência, desempenha um papel importante. O problema é que também isso se complexificou agora, porque o carniceiro do Oriente Médio, que dirige o Estado de Israel, inominável, eu não quero pronunciar o nome dele, mas todo mundo sabe a quem eu estou me referindo, no dia 8 de outubro do ano passado, ele disse o seguinte: ao final desta guerra, que é a guerra em Gaza, ao final dessa guerra, o mundo verá outro Oriente Médio. Bom, esse outro Oriente Médio significa, primeiro, exterminar a Palestina, o povo palestino, ocupar totalmente. Segundo, exterminar a força da resistência no Líbano, Hezbollah. Golpeou fortemente o comando militar do Hezbollah. Na Palestina, ele golpeou fortemente o comando militar da resistência, que é o Hamas. E foi adiante. Ele foi para um dos países núcleo desse eixo da resistência, que era a Síria. Sim, na verdade, sim. Aonde ele quer chegar? Ele quer atacar o Irã. Com certeza. Que é a outra força que atua como uma força de inspiração política, ideológica, moral. Sim, na verdade, o eixo da resistência ele está sendo liderado hoje, querendo ou não, pelo Irã, né? Mas tudo isso representa golpes sobre esse eixo que precisa se recompor até reorganizar a luta. Então é nesse quadro que eu percebi que o governo do presidente Bashar se fragilizou, ele perdeu a condição de unir totalmente o povo, o seu exército também estava fragilizado, acabou cedendo posições nessa operação final, e certamente, você levantou isso no começo, e eu já paro por aqui, certamente que houve também talvez uma falta de vigilância, porque você disse, já se sabia, o mundo se surpreendeu, mas certamente ele sabia que essa ofensiva estava sendo preparada. Sim. O exército não se preparou. Sim. Ou foi infiltrado por lideranças que resolveram ceder. Eu estava lendo, senhor José Reinaldo, obrigado pelas observações, muito boas, inclusive, a sua análise. Eu estava lendo uma notícia ontem sobre o alerta que o líder da Revolução Islâmica do Irã, Ayatollah Khamenei, tinha dado ao governo da Síria, a sua liderança, né, o presidente Assad, sobre possíveis planos do Ocidente contra a Síria. Ou seja, já estava sendo previsto essa movimentação. A Síria é uma peça-chave fundamental, ela faz parte da rota, né, entre Líbano, ali próximo do Iraque, e também do Irã, ou seja, todo o abastecimento que a resistência libanesa tem passa pela Síria, né? Agora, essas mudanças, passando a palavra para o Anwar, com certeza devem mudar o cenário do Líbano também. Afeta o Líbano, afeta uma região inteira, na verdade, especialmente o Líbano, e também mudam o cenário para com a resistência. Como é que você vê essa situação pós essas mudanças dentro da Síria refletindo no Líbano? Sem dúvida nenhuma, o que aconteceu na Síria vai ter um reflexo muito perigoso para o Líbano, né? Quando começou essa turbulência em março de 2011, essa guerra civil, eu lembro muito bem que eu fui para o Líbano, né? Eu estava lá e um dia eu abri a televisão e eu fiquei chocado que tinha um canal que ficava passando 24 horas em Beirute, imagens da guerra civil da Síria, onde os terroristas ficavam na frente de uma casa e diziam bem aqui, nessa casa mora um cristão, nós vamos matá-lo. Nessa casa mora um muçulmano xiita, nós vamos matá-los. E quando a gente acabar, nós vamos invadir o Líbano. E esse foi um dos motivos pelo qual o Hezbollah entrou na Síria. Porque o plano deles não era só derrubar o governo da Síria. Depois que derrubassem o governo da Síria, eles iriam invadir o Líbano e matar
todos aqueles que eram contra o plano satânico deles, todos aqueles que eram contra os Estados Unidos, contra Israel. Sejam eles muçulmanos, sejam eles cristãos. O plano deles não deu certo naquele momento. A guerra começou em março de 2011, terminou ontem, ou seja, durou quase 14 anos, 13 anos e 9 meses, entendeu? Então, assim, o que aconteceu é super perigoso para o Líbano. Lembrando que antes do ocorrido na Síria, veio o genocídio na faixa de Gaza, veio a guerra onde a resistência que é feita pelo Hezbollah, que é um partido libanês, foi duramente golpeado, mas não foi vencido totalmente. O Hezbollah ainda continua vivo, tem uma certa força, conseguiu repor seu comando militar, seu comando político, porém, dentro do Líbano, vozes que estavam caladas, vozes pró-Israel, que estavam caladas, começaram a surgir nesse período da guerra, né, que começou em meados de setembro e durou até o dia 27 de novembro. Então, e assim, de forma escancarada. O Líbano é um país que tecnicamente está em guerra com Israel, então você não pode defender Israel no Líbano. Se você. Isso está na lei, na verdade. Na lei, isso tá cabe na lei. prisão, mas eles não, perderam a vergonha na cara. Então, abertamente disseram, não, temos que acabar com a resistência, Israel que está certo, passando pano para o genocídio da Palestina, passando pano para os assassinatos que os terroristas israelenses estavam cometendo no Líbano. Massacre, Israel não matou só combatentes, mas Israel matou propositadamente vários civis libaneses, atacou alvos civis, prédios civis, tem vídeos, vocês viram os vídeos do apartamento, as casas lá, todas abandonadas, eles iam lá e jogavam bombas, para que isso? Foram mais de, te interrompendo, foram mais de 100 mil casas. Sim, mais de 100 mil em casas. todo o Eu fiz essa Líbano. pergunta para um analista. 100 mil casas. É impossível, sob a alegação de ser depósitos de armas, 100 mil casas serem destruídas. Não tem depósito. Não tem como. E outra coisa, e só teve essa destruição porque os Estados Unidos deu essas armas, porque Israel não tinha essas armas. Desde outubro do ano passado, os Estados Unidos já fez várias cargas de armamento e munição para Israel, inclusive dando aquelas bombas de 1 tonelada, 900, né, quase 1 tonelada. E essas bombas foram amplamente usadas em áreas civis, e não em áreas militares. Então, isso é um crime de guerra, foram vários crimes de guerra que Israel cometeu. Então, o que acontece, não só na Síria, mas o que está acontecendo tanto na Palestina, como no Líbano, como na Síria, é muito grave. E como bem lembrou o nosso colega jornalista aqui, essa guerra, o que está acontecendo no Oriente Médio, não é algo de curto nem médio prazo. É uma guerra longa. Inclusive, o que está acontecendo na Síria não vai parar. Provavelmente esses grupos que assumiram o poder ontem, né, eles vão brigar entre si. Então, daqui a pouco vai ter guerra civil na Síria. Eles vão começar a se matar entre eles. Então, assim, é uma coisa que não terminou na Síria. Está começando um novo capítulo. Tudo bem, eles fecharam um capítulo. Uma nova página. Está abrindo uma Tem nova muita água página. para rolar ainda. Muita água para rolar por baixo dessa ponte. Sim. Então, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Pegando esse raciocínio, a gente percebe que a guerra é contra a resistência dos povos e contra os grupos de resistência que lutam pela soberania, pela independência e pela liberdade. De forma legítima. De uma forma legítima, defendida pela Carta das Nações Unidas. Como é que a análise, agora mudando um pouco a dinâmica do programa, né, fazendo um pouco, né, um ping-pong, né, como dizem, tanto dos convidados como eu, como é que a resistência está hoje, depois de um ano e uns 2 meses, mais ou menos, 14 meses, de intensos ataques contra a Palestina, contra o Líbano. Como é que está, na sua avaliação, querido, a situação da resistência hoje no Líbano, na Palestina, e se ela está preparada para dar uma continuidade? Até quando ela vai conseguir? Essa é a primeira pergunta e daqui a pouco eu já faço a segunda. Muito bem, isso é uma interrogação importante. Eu vejo o seguinte, a resistência não morre. A resistência não morre porque
a resistência ela irá até a conquista do objetivo final, que é a libertação nacional e social dos povos do Oriente Médio. E principalmente a conquista da autonomia nacional, da autodeterminação, da independência. No caso da Palestina, essa reivindicação que está no eixo, no alvo principal da luta histórica do povo palestino, que é a criação plena do seu Estado nacional, com plena capacidade territorial e de prover a sua população e de defesa. Claro que é uma promessa que o Ocidente está dando há anos, né? Exatamente. E até agora nada. Foi a resolução da ONU que determinava isso. Sim. Isso foi completamente vilipendiado. Então eu acho que a resistência não morre. E a resistência ela é multifacética. Ela não tem só uma forma de luta. Ela é a luta armada, ela é a luta política, ela é a luta de massas, luta institucional e luta diplomática. Então essa luta vai permanecer. Acho que momentaneamente, com o genocídio que foi praticado, a parte militar da resistência foi muito golpeada. Por isso também que é uma coisa assim emergencial conquistar o cessar-fogo, né? É preciso conquistar o cessar-fogo, é preciso resolver esta pendência. Que também aí a gente vê a hipocrisia dos países imperialistas ocidentais, que primeiro os Estados Unidos bloquearam todas as iniciativas de cessar-fogo e depois ele próprio impôs uma e que ele não fez valer, porque ele impôs a resolução do cessar-fogo condicionada a negociar reféns, a isso, aquilo outro. Sim. Colocou um monte de penduricalhos, como a gente diz, então o cessar-fogo nunca veio. Então essa emergência do cessar-fogo ainda existe. No caso do Líbano também. O cessar-fogo eu considero que foi uma necessidade, foi uma vitória, mas Israel já violou mais de 100 vezes. Sim. Em poucos dias. Massacrando civis, né? Então, agora, impedindo o retorno pacífico das pessoas às suas casas. Não, esses dias eu vi uma família inteira de 10, 15 pessoas. Sim. Sim. E a resistência libanesa... Não, cada massacre tá segurando, vai né? 10 pessoas, 15 pessoas, porque as pessoas, muitas perderam suas casas e vão morar com os outros parentes, entendeu? Então, todo massacre que Israel está cometendo é nessa faixa, de 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Agora, uma questão muito importante, né, que foi muito bem lembrada aqui, é que, por que existe resistência? Porque há uma ocupação. Então, enquanto houver uma ocupação... Sempre haverá luta armada. Então, independente se está fraco ou não, se a pessoa não tem arma, vai lutar com pedras, vai lutar com faca, com terçada. A resistência, quanto houver uma ocupação, haverá resistência armada. O que faz existir a resistência, a luta armada, é justamente essa ocupação militar ilegal. Lembrando que a luta armada do povo libanês, do povo palestino, ela é uma luta legítima, garantida pelas leis internacionais, diferentemente da ocupação israelense, que viola todas as leis internacionais. Inclusive decretos da ONU. Decretos da ONU. Sim. Aliás, eu só respeito o que é ali conveniente, né? Sim. Agora, né, quem queira ou não, a ONU deu essa resolução, a gente sabe que essas resoluções da ONU, elas não são obrigatórias, você pode obedecer ou não. Entendeu? Então não foi a resolução da ONU que criou Israel. O que criou Israel foi o terrorismo que foi feito em cima do povo palestino, a expulsão do povo palestino. Isso que levou à criação do Estado de Israel, com a ajuda, evidentemente, das potências da época, a Inglaterra, o Reino Unido, a França. Hoje os Estados Unidos é quem banca, financia toda essa ocupação criminosa que tem caráter genocida, colonialista. Entendeu? Então, enquanto ela existir, vai ter luta armada. Agora, é uma questão muito importante, que inclusive isso foi dito ontem pelo ministro das Relações Exteriores do Irã. A resistência libanesa tem armas, hoje, em seus depósitos, para aguentar vários anos de luta. Então, se fechou a rota da Síria, com certeza eles vão achar outras rotas, mas até lá, a resistência tem suas armas, entendeu? Tem suas forças, tem suas armas, entendeu? E no Líbano, a resistência ela tem também um apoio de outros grupos, não é? O Hezbollah não está sozinho, ele tem muitos aliados em todos os setores da sociedade libanesa. Entendeu? Na verdade, assim, interrompendo, queridos, eu considero um tripé, né, a questão da resistência. Primeiro, a ideologia, que é o direito legítimo de defender. Sim.
Segundo, o apoio da população. Sem o apoio, sem o acolhimento, você não consegue ir adiante com um projeto. E talvez uma das questões que deixou o governo da Síria ser fraco, né, enfraquecer nesses últimos anos, foi essa falta de apoio, né? Falta de políticas, por exemplo, de inclusão. E a terceira questão, que é o elemento das armas, né? Enfim, da força militar que faz o sucesso desses Olha, grupos de resistência. Você tem que ver o seguinte, em 82, Israel invadiu o Líbano, chegou em Beirute. 2024, Israel não conseguiu avançar nem 5 quilômetros no território libanês. Por quê? Porque tem uma resistência. Se não tivesse essa resistência, aquelas imagens que nós vimos dos soldados israelenses em algumas casas do sul do Líbano, a gente ia ver lá no Baabda. Quem não sabe o que é Baabda, é o palácio presidencial do presidente do Líbano. Sim. Soldados israelenses iam chegar lá em 2024, depois de não sei quantos anos da invasão de 82. O mundo, ele tornou, na verdade, o colonialismo, a colonização terminou depois da Segunda Guerra na região do Oriente Médio, só que foi criado pelos principais colonizadores do mundo um pequeno problema na região do Oriente Médio chamado o Estado sionista. E ele tem a intenção de colonizar a região inteira, não por meios tradicionais, que os meios, vamos supor, territoriais, né? Mas sim a colonização da vontade, dos interesses, certo ou estou enganado? Essa vontade de querer sugar essas riquezas é uma vontade que está sendo traduzida pelo Estado sionista, mas na verdade ela representa todo o Ocidente, né? Todo o imperialismo. E aí vem a importância da informação. Essa é a minha segunda a questão, né? A informação que a população precisa ter, o público da resistência, as pessoas, a sociedade, essas grandes potências que dominam a mídia, que formam as opiniões de uma forma geral, estão sendo desmascaradas ultimamente, né, por conta dessas mentiras. Qual que é a importância da informação? O que você vê, professor, nesse sentido? É total, e é por isso que eles investem tanto nessa usina de mentiras em que se transformaram os meios de comunicação em suas mãos. Eles dominam os meios de comunicação e, através desse domínio, eles difundem mitos, como, por exemplo, toda vez que se faz uma crítica contundente ao domínio sionista e à própria influência que eles exercem sobre a vida cultural e sobre a vida midiática, eles dizem isso é antissemitismo. Então é uma espécie que na verdade não é antissemitismo. Jamais foi. Nunca Mas foi. Eles têm sempre esse refrão, essa escapatória, esse ardil para dizer que os outros que acusam os crimes que eles cometem diuturnamente contra o povo palestino, que isso é uma expressão de antissemitismo. Para isto, eles contam com uma rede, não só uma rede midiática, mas também uma rede de agências, de organizações, algumas não governamentais, outras apenas com a aparência de não governamentais, que são verdadeiras agências do Estado sionista. Aqui no Brasil também nós temos uma inominável, não vou também designar pelo nome, uma inominável confederação que vive de perseguir as pessoas que atuam em favor da libertação dos povos oprimidos do Oriente Médio, principalmente em favor do povo palestino. E pior, perseguem tanto os patriotas palestinos residentes no nosso país, como perseguem os brasileiros que se associam por generosidade, por solidariedade, por amor à verdade e por lutarem por um mundo melhor, perseguem. Inclusive, há muitos brasileiros judeus antisionistas. também. Até mesmo judeus antissionistas Que se levantam contra a colonização de Israel são acusados são taxados de antissemitas. Isso. E aí criaram também um outro mito, que é o outro mito, que é os sionistas de esquerda. Que é uma contradição lógica, porque o sionismo é uma ideologia colonialista, racista, supremacista. Então não pode haver sionismo de esquerda. Agora, judeus antisionistas, sim. Judeus anti-imperialistas, sim. E eles também tentam marginalizar aliás,
por conta dessa situação toda que foi deflagrada desde outubro do ano passado, a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, as grandes manifestações contra o massacre na faixa de Gaza, principalmente assim em Nova York, por exemplo, e outras capitais, foram feitas por judeus antisionistas. Exatamente. Isso talvez seja uma coisa inédita agora. Inédita. E isso muita gente não sabia, porque a imagem que se vendia é que Israel representava o mundo judaico todo. Isso não é verdade. Nunca foi. A mesma coisa, por exemplo, eu sou árabe, mas eu não me sinto representado pela Arábia Saudita, por exemplo. Né? Então não é todo árabe que é representado pela Arábia Saudita ou por outro país. A mesma coisa é Israel. Israel ela não representa todos os judeus do mundo. Muito pelo contrário. Hoje nós vimos, digo hoje assim, nos últimos tempos, né, muitos judeus, inclusive aqui no Brasil, nós temos vozes ativas, como o jornalista Breno Altman, por exemplo, que é judeu, mas ele é anti-sionista, anti-Israel. Então, isso é um fato, eu acho que positivo disso tudo, que esse setor da sociedade judaica conseguiu ter voz. Se libertar. Porque a grande mídia, a mídia hegemônica, não abre espaço para eles. Sim. Eles não abrem. Acaba dificilmente eles acaba abrem. Confundindo, né, a cabeça da pessoa de, olha, se o cara é judeu, então ele tem que defender essa ideologia, tem que defender Agora, esse uma outra Estado. questão. O povo árabe é o maior povo semita da face da terra. Sim. Então você não pode chamar a luta pela libertação da Palestina de uma luta antissemita. Pelo contrário, você está sendo a favor dos povos semitas. Isso. Antissemitismo é o assassinato em massa dos povos semitas que Israel está fazendo, que o regime colonialista de Israel está fazendo na Palestina, no Líbano. Isso sim é um verdadeiro antissemitismo que está esmagando os povos semitas, originais e nativos daquela região. Agora, uma questão muito importante que você colocou, Nasser, que outra coisa que ficou escancarada, além das vozes judaicas antisionistas terem aparecido, outra coisa que ficou muito escancarada é o apoio do Ocidente ao genocídio de Israel. O que Israel está fazendo na Palestina, no Líbano, e agora ocupando terras da Síria, se aproveitando do caos que se instalou na Síria para ocupar mais terras, só foi possível porque Estados Unidos e as potências europeias, principalmente o Reino Unido, a Alemanha, a França, esses países deram total apoio a Israel, seja esse apoio em armas, dinheiro, munição, apoio político. Os Estados Unidos fracassou várias tentativas de cessar fogo. Então, sem o apoio desses países, Israel não teria condição de fazer o genocídio na faixa de Gaza, não teria condição de ter bombardeado o Líbano. Volto a dizer, todas as armas que Israel lançou sobre o povo libanês, que matou crianças libanesas, essas armas que mataram mulheres no momento que elas estavam dentro de suas casas, em áreas civis, foram assassinadas com armas e munições dadas pelos Estados Unidos e pelos países europeus. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Eles foram os financiadores disso tudo e desmontou todo aquele discurso de direitos humanos, de respeito às leis internacionais, às minorias. Isso tudo foi por água abaixo. Entendeu? Então, essas guerras que nós estamos vendo de outubro para cá, caiu a máscara do Ocidente em relação a essa questão. A hipocrisia. A hipocrisia, né? Ficou escancarada. Claro. Eles que financiaram tudo isso. Israel sozinha, muito pelo contrário, depois do 7 de outubro, Israel estava fragilizada, estava cambaleando. E os Estados Unidos pegou e deu armas sem fim para elas, que foram lançadas sobre cabeças de civis. Cenas horríveis que nós vimos de crianças queimadas em tendas, meu Deus, em tenda. Elas já estavam refugiadas, já a casa delas já tinha sido destruída, foram para tendas. Tem ato mais covarde do que atacar uma tenda com uma bomba de 1 tonelada, meu Deus. E o mundo fica calado, olhando, como se tudo isso fosse algo normal. Sim. Isso é um ato covarde. Israel é covarde. O exército israelense é o exército mais covarde da face da terra. Sem esse apoio do Ocidente, Israel já teria sumido do mapa há muito tempo. A gente costuma dizer, os analistas, na verdade, a grande maioria dos analistas falam que Israel é forte apenas em suas forças aéreas.
em derrubar prédio, lançar míssil, na guerra à distância, ela é extremamente forte. No entanto, na guerra terrestre, ou seja, cara a cara, mano a mano, né, como dizem, se percebeu que eles não têm condições de lutar, não têm condições, e talvez o motivo, e o principal sinal disso é que eles não conseguiram nem avançar 5 quilômetros no Líbano. Eles estão se aproveitando do cessar-fogo Estão aproveitando para entrar em áreas que eles não conseguiram entrar há 2 meses atrás. Pois é. Durante os 2 meses da guerra. E... Eles estão se aproveitando do cessar-fogo para entrar. Sim, sim, com certeza. Países com todo esse histórico de genocídio não deviam ser boicotados, no mínimo, proibido pelas organizações internacionais, pelo Conselho, pela ONU, proibido de vender armas. Isso é o mínimo. Não seria o mínimo disso? Sem dúvida. E a propósito dessa questão, lembrar que amanhã, 10 de dezembro, é o Dia Universal dos Direitos Humanos, porque foi nesta data, em 1948, que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem é o maior violador dos direitos humanos no mundo de hoje? O Estado sionista de Israel. Quem é o maior violador do direito internacional? O Estado sionista de Israel. Quem é o maior violador do direito internacional humanitário, que é um ramo específico, também é o Estado sionista de Israel, que se tornou um Estado pária na ordem internacional. Eles chegaram ao ponto de seu representante ir à tribuna das Nações Unidas triturar a Carta da ONU. Então, um país como esse já devia ter sido expulso do convívio da comunidade internacional. Se fosse um país árabe, então, ou, por exemplo, o Irã fazendo isso... Imagina. Entende? Imagina como seria. Imagina. Agora, o Irã tem várias sanções contra o Irã em questão de armas, né? Isso. Ou seja, um país, você percebe, um país que não tem nenhuma guerra, não conduziu nenhuma guerra contra nenhum país, nunca começou uma guerra como o Irã, tem tantas sanções. No entanto, um país como o Estado sionista de Israel, que está numa guerra contínua de 14 meses, matando milhares de inocentes, inclusive tem um número que me deixou chocado, 60 mulheres por dia. Isso não é prova de que isso é uma limpeza étnica? Claro, total. As provas são tanto é que é uma ordem de prisão, né? Com certeza. Né? Que eu acho que demorou muito para sair. Demorou muito para sair. Diferentemente do que fizeram com o Vladimir Putin na Rússia, que fez muito menos do que Israel fez, né? E rapidinho deram uma ordem de prisão. Já para o Netanyahu, além de demorar, foi feita uma pressão por parte de países que financiam o genocídio, no caso dos Estados Unidos, de que vão perseguir os membros da Corte Internacional, de que vão perseguir os familiares deles, quer dizer, houve ameaças. Ou seja, e ameaças escritas. É um assédio. E ameaças escritas também, não é assim, não foram escondidas, não foram... Não, foi abertamente, para você ver o nível que chegou a questão desse genocídio, quer dizer, é uma coisa escancarada. Agora, antes de encerrar, uma última questão que eu queria abordar aqui é a forma que o Brasil vem lidando com este genocídio. A forma que o Brasil... Como é que você avalia isso? Te agrada? Pouco? Muito? Mais ou menos? Poderia ser melhor? Se puder nos dar uma visão? Bom, de uma maneira geral, o presidente Lula foi uma das vozes mais claras, mais lúcidas e mais fortes na condenação do genocídio, a tal ponto que o Brasil hoje é considerado um país que tem um nível de relação menor com Israel. Houve incidentes diplomáticos. Eu acho que ele chegou a ser considerado também pessoa não grata, exatamente. Sim. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o presidente Lula e a diplomacia brasileira como um todo foram bastante assertivos na condenação do genocídio. Claro que as forças que são mais engajadas na solidariedade com o povo palestino desejariam que o Brasil fosse mais além. Você agora mencionou a questão das armas. Então, o Brasil não deveria manter convênios militares, nem na área de segurança,
com Israel, não deveria importar aqueles equipamentos de morte, de tortura, de espionagem que Israel fabrica e manda para todas as partes do mundo. Então há essa exigência também de que o Brasil se engajasse em campanhas de boicote, de desinvestimento em relação a Israel para puni-lo de maneira mais efetiva pelos seus crimes. Há movimentações também no sentido de que o Brasil deveria romper as relações com Israel, mas, de qualquer forma, objetivamente, essas relações estão bastante diminuídas. Então, acho que, de uma maneira geral, é satisfatório o que o Brasil fez, e nisso o Lula aumentou seu prestígio como estadista e como um líder mundial da multipolaridade e do desenvolvimento comum entre as nações, e fica sempre essa pendência. Não é uma coisa simples um país decretar o rompimento de relações com outro, ainda que esse outro país seja um país criminoso, se não há uma movimentação geral das nações fazendo a mesma coisa. Porque até hoje, quais são os países que romperam relações com Israel? Muito poucos. Aqui na América Latina, Cuba já não tinha relações. A Colômbia recentemente rompeu. A Nicarágua também parece que já não tinha relações. Mas não se vê, se vê uma movimentação dos povos, se vê um clamor mundial pelo rompimento de relações, mas os governos não estão engajados nisso. Então eu acho que a nossa diplomacia deve só pesar dizendo assim, bom, mas nós vamos fazer isso isoladamente, até onde isso poderia ser construtivo. De qualquer forma, o fato de que há um movimento de opinião pública em favor disso contribui para isolar ainda mais Israel e é um respaldo às ações que o governo do presidente Lula tem tomado. Quero também destacar o papel que o presidente Lula e seu governo tiveram no resgate dos brasileiros, que eram milhares de brasileiros lá, pelas relações históricas do Brasil com o Líbano. O Brasil é um país que recebeu milhões, há milhões de descendentes de libaneses no Brasil, e entre os que nós recebemos de volta estão também muitos libaneses, né? E todos esses brasileiros que estavam lá, de alguma forma, são libaneses também, porque são parentes. Então, eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que é positivo. Foi o único país do mundo que trouxe 13 voos de repatriação do Líbano para cá. Eu acho que a gente entrevistou o Jihad, né, aqui na semana passada, junto com o Tiago. O Jihad, nosso irmão Jihad, ele foi o presidente do Comitê de Repatriação de Foz do Iguaçu. Conheço muito ele, um bom camarada. Excelente. Ele faz parte do Sebrapaz. Perfeito, é isso mesmo. Ele trouxe um pouco dos detalhes, porque como ele estava envolvido com esse processo, realmente é um processo muito minucioso, delicado. E ele falou uma coisa interessante para mim, eu não sabia disso. Os outros países, Anwar, que trouxeram, também fizeram repatriação, eles cobraram dos repatriados, ou seja, é $8.000, é $5.000, é $3.000, dependendo do país, você tinha que pagar a sua viagem do Líbano, ou seja, para o seu país. O Brasil não. O Brasil fez questão e realmente é exemplo, né? Nossa saudação novamente ao governo, a todas as instituições envolvidas, ao presidente Lula em pessoa, por acompanhar esse processo de perto, e que só fortalece, né, a relação entre os dois povos. O povo brasileiro e o povo libanês é um povo amigo, tem relações de anos, inclusive os libaneses estão aqui há quantos anos já? No mínimo 150, 200 anos? Foi desde o final do século XIX. Isso, final do século XIX, quando do Pedro II foi ao Líbano e fez esse convite. Sim, sim. Na verdade, ele foi ao Oriente Médio, né? Ele foi no Egito e também aí foi para o Líbano e fez esse convite para os libaneses virem investir no Brasil, né? E eles vieram. Inclusive a minha família, ela chega justamente no início já assim, por volta de 1915, 1917, foram os primeiros familiares que chegaram. Isso. Primeira República. E aí eles começam a chegar. Minha família tem mais de 100 anos aqui no estado, no caso, no estado do Amazonas, né? Eles se estabeleceram lá e já estamos há várias gerações
E então isso em grande parte foi por conta desse convite do Dom Pedro II e cresceu bastante e deu contribuição em todos os setores praticamente. Não só, talvez o pessoal vê mais a política, mas não, tem tudo, tem na música, nós temos vários cantores de origem árabe e libanesa, Vários atores, muitos vários atores, sim, políticos. escritores Médicos, famosos, muitos médicos. médicos, todos os setores praticamente você tem um dos heróis do Tetra, né, foi o Branco, que tem origem libanesa, o lateral esquerdo, o Branco fez aquele gol na Holanda, né, que conseguiu fazer o Brasil avançar. Então, assim, você tem todos os setores, no jornalismo, nós temos muitas, né, inclusive algumas emissoras famosas, como a Band, tem origem árabe. Então, assim, é uma comunidade que está totalmente integrada na sociedade brasileira e que contribuiu bastante para o crescimento do Brasil e acabou também acontecendo o inverso. O Brasil foi levado para o Líbano. Então, hoje, o próprio Lula acho que deu esse tipo de declaração quando falou dessa questão do repatriado, que o Líbano é um pedaço do Brasil no Oriente Médio. Sim. Isso é fato. E aqui no Brasil ele chegou a falar que tem mais libaneses do que Sim, o tem próprio mais no Líbano, Líbano. né? Ou Isso, seja, ele como presidente brasileiro governa mais, sim. Mais libaneses do que o Tem mais cidades no libaneses. Líbano, por exemplo, que o pessoal fala português. Muitas pessoas falam Sim, português. Por exemplo, no Vale do Becar, você tem áreas ali que a maioria da população já. Quase todo mundo tem alguém no Brasil. sim, Entendeu? sim. Então, e em todas as regiões, do sul do Líbano, do Vale do Becar, do norte, do Monte Líbano, todas essas regiões do Líbano tem gente aqui e vice-versa, brasileiros que estão morando lá. Muito bom. Não, as relações entre o Brasil e o Líbano são históricas. Entre o Brasil e o Oriente Médio, de uma forma geral, especialmente o Líbano, Síria, são relações históricas. Aqui nós temos várias Também instituições, tem uma comunidade síria uma muito comunidade grande. muito grande, instituições, enfim. Tanto é que os primeiros clubes que surgiam no Brasil, né, eram o clube sírio-libanês. Não era Sim, assim só o clube sírio, ou só era sírio-libanês, faziam O juntos. maior hospital também, né? O sim, maior sim. hospital. Então, sempre É teve. importante, é muito importante a gente valorizar a história, né? Trazer a importância desses imigrantes. O Brasil é um país acolhedor, é um país maravilhoso, é um país que, graças a Deus, a gente fala isso, a guerra, Zé Reinaldo, é muito dolorosa. Graças a Deus, o Brasil nunca, talvez tenha sentido algumas dores dessa guerra na história, mas não tão forte quanto a região do Oriente Médio. A dor da guerra é imensa, é muito forte. E esperamos, oramos para que Deus proteja esse país, proteja essa nação, proteja a boa convivência, a harmonia, a paz aqui no Brasil, e que ela sirva de exemplo, né, em sua convivência entre os povos. O senhor quer deixar uma mensagem final? Quer deixar suas considerações finais? Bom, E aí depois eu passo para o Anwar. agradecer de novo o convite. Excelente essa conversa aqui com o nosso amigo Anwar, contigo e com o nosso público. E frisar que amanhã é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que coincide com o aniversário da fundação do Sebrapaz. Nós comemoramos amanhã 20 anos em que o Sebrapaz foi criado, e o Sebrapaz foi criado no auge da luta contra a guerra dos Estados Unidos ao Iraque, que não era somente ao Iraque, era a guerra que fazia parte desse plano macabro, diabólico, de construir o chamado Novo Oriente Médio. Portanto, a mensagem que eu queria dar é, de novo, de resistência, de solidariedade e de luta com os povos irmãos do Oriente Médio pela sua total independência e pela afirmação dos seus direitos como nações soberanas. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Meus parabéns aí pelos 20 anos da Sebrapaz, que venham mais, se Deus quiser, 20, 30 anos, ou que não precise, se Deus quiser, dessa luta mais. Que a gente alcance a paz. Que a gente antes. alcance a paz e alcance a liberdade, se Exatamente. Deus quiser. Alguma mensagem, querido Anwar? Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né, Haji Nasser, né? Você sabe o quanto eu tenho um carinho, respeito por você, pelo seu pai, o Sheikh Taleb,
pelo próprio Aricela, parabenizá-lo pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Começou pequeno, hoje já tem um podcast, tem uma página muito bacana no Instagram que está crescendo cada dia, né? Parabenizar Sebrabás pelos 20 anos. Muito bom saber que no Brasil tem uma entidade como a Sebrabás, né? Que venham mais, a Belelmi, como a gente fala no livro, que venham mais 100 anos aí, né? E dizer assim que é um assunto, infelizmente, passa rápido, né? Eu adoro falar sobre esses assuntos e é uma pena que o tempo seja curto, né? Então eu me coloco à disposição para outros debates e dizer também porque assim isso não terminou, não vai terminar agora. Como a gente falou durante o programa, o que está A acontecendo na luta é Antimédia longa. está começando, está tudo no começo. Sim. O que está acontecendo em Gaza está no começo, no Líbano está no começo, na Síria está no começo. Entendeu? Então, tudo está no começo ainda. São capítulos se fechando, mas estão se abrindo outros capítulos. Então, esse é um assunto que não vai se esgotar tão cedo. E que rogamos a Deus, né? E as pessoas de bem para que queira Deus que isso não, assim, venha logo essa paz, mas de uma paz justa também. Com Não certeza. adianta também fazer um novo Oriente Médio injusto, com pessoas sendo exterminadas, isso não é justiça. Então tem que ser uma paz. Queremos a paz para o Oriente Médio, mas queremos uma paz com justiça. Uma paz onde todos os povos, seja eles quem forem, não estou falando só dos árabes, não, pode ser os judeus, os curdos, os drusos, os assírios, os persas, todos os povos do Oriente Médio precisam viver em paz, mas uma paz justa. Enquanto houver uma ocupação e roubo de terras e pessoas estiverem refugiadas, não podendo viver em suas casas, em suas terras, isso não é justiça. Então vai ser difícil ter paz e vai ter resistência. Mas o que desejamos é sempre a paz. Uma paz justa e duradoura para os povos do Oriente Médio e, claro, de todo mundo. Todos E os principalmente o nosso amado Brasil, Brasil. essa terra maravilhosa. Com certeza. Plantar a justiça para colher paz. Justiça é uma palavra-chave. Plantar a justiça para sem a justiça não haverá paz. Verdade. Isso é a regra e a lei geral. A justiça Novamente, é a palavra-chave. Não adianta impor acordos injustos, senão sempre nunca vai continuar vai essa continuar. luta. Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Uma segunda-feira, começo da semana. Deus abençoe a todos vocês. Foi um ótimo debate, um ótimo programa. E esperamos outros, se Deus quiser, em outras oportunidades, outros temas, né, em situações melhores, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês, queridos telespectadores que acompanharam o nosso programa. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.